Olá a todos, nós começamos agora mais uma live do Secov São Paulo e nesta série nós vamos estar conversando com vários candidatos a vereador aqui por São Paulo para saber das propostas que eles pretendem defender caso sejam eleitos. E o nosso entrevistado de hoje é Rubinho Nunes, fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, MBL, que teve um papel muito ativo desde a época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas ele tem várias outras propostas em várias áreas, além da questão do combate à corrupção. Rubinho Nunes, tudo bem? Eu queria saber, você agora como candidato pelo Patriota, qual a tua expectativa em uma eventual atuação como vereador? Denise, bom dia a todos, muito obrigado. O principal papel de um vereador é justamente a fiscalização. Infelizmente, a gente sabe que a Câmara Municipal de São Paulo e o Legislativo como um todo acabam deixando essa pauta, essa obrigação de lado para fazer pirotecnia e projetos, discussões que não são de sua competência. Minha principal proposta, minha principal expectativa, caso eleito, é construir um gabinete modelo que demonstre especificamente que vereador tem sim competência para fazer muita coisa. É costumeiro a gente ouvir falar que vereador não tem competência, vereador não tem atribuição, o que é uma grande mentira, é uma muleta para servir de justificativa para políticos que não têm uma atuação, no mínimo, adequada para as atribuições que lhes são dadas. Como vereador, meu papel é justamente ampliar a fiscalização, é ampliar o trabalho que eu já tenho feito ao longo desses anos junto do MBL, um trabalho de fiscalização, de combate à corrupção, que gerou até a presente data uma economia de 41,2 milhões de reais, com ações onde tive resultado positivo, como, por exemplo, no final de 2019, quando barrei o bônus de 10 milhões de reais que seria pago a servidores da Lesp, ou um pouco antes a ação que, por exemplo, cortou os direitos do Lula, os privilégios do Lula, melhor dizendo, quando ele foi preso. Como vereador, a minha ideia é ampliar ainda mais essa atuação, construir um gabinete pautado em profissionais formados nas melhores instituições de São Paulo, que possam ampliar a fiscalização e, ao mesmo tempo, dar base para quem empreende, para quem construi, para quem edifica em São Paulo, coibindo práticas de achaque, práticas de atraso de obras, práticas de coação aos empresários da cidade de São Paulo. A gente tem um projeto que eu chamo de Patrulha do Empreendedor, que é, na realidade, muito simples. É um canal direto dentro do gabinete do vereador e sempre que houver uma fiscalização, seja numa obra, seja numa microempresa, numa grande empresa, o empresário, o construtor vai poder chamar diretamente um profissional do gabinete para que acompanhe a fiscalização. A ideia não é burlar a fiscalização, muito pelo contrário, é evitar que fiscais criem problemas onde não existe e assim evitar que exista achaque em quem está empreendendo na cidade de São Paulo. O meu mandato com certeza vai ser pautado em cima desses pilares que são a função do vereador e, obviamente, em continuidade para a proposta de medidas que desburocratizem a máquina pública, que tragam eficiência e que tragam celeridade para quem tenta empreender em São Paulo. E você fala, inclusive, na questão de construções mais modernas, com menos interferência da máquina pública, seria todo um trabalho de desburocratização, não apenas para coibir a corrupção, como você já citou, mas para agilizar, para dar maior liberdade econômica, né? Exatamente. A gente sabe de alvarás, autorizações de construções em São Paulo que demoraram anos, chega a 5 anos uma construção aqui na Faria Lima, na Chucre Zaidan. Enfim, a ideia é justamente desburocratizar, centralizar tudo num único departamento, certo? Onde com qualquer arquiteto ou engenheiro autorizando a obra, autorizando a construção, assumindo a responsabilidade através da RT, isso seja autorizado com celeridade e que a obra se inicie de forma imediata, sem grandes burocracias na cidade de São Paulo. O grande problema da corrupção está justamente no excesso de burocracia, que gera excesso de poder na mão de quem tem a caneta. Então, o funcionário público, o servidor, o fiscal, gera entraves dentro daquele setor, e aí o pessoal do Secov sabe muito bem do que eu estou falando, e, em razão disso, acaba criando dificuldades para depois propor as suas facilidades. Com a desburocratização e a facilitação na obtenção de alvarás, na obtenção de autorizações para empreender, isso se torna mais rápido, mais célere e, principalmente, combate a microcorrupção, o sistema de corrupção que existe nos pequenos sistemas de autorização da prefeitura. E você fala também da isenção de IPTU durante as edificações, durante a construção de edificações aqui em São Paulo, que você tem todo um pacote aí de dificuldades para quem deseja empreender e, claro, que no setor da construção também, né? Quando a gente fala de Brasil, Denise, a gente sabe que a gente está falando de custos elevados para absolutamente tudo.
São custos que são embutidos e reembutidos na obra, custos tributários, custos trabalhistas, enfim, existe um pacote de demandas e de situações que acabam onerando quem tenta empreender. A gente sabe que São Paulo precisa se modernizar, inclusive no quesito de edificação. Existem prédios que já são obsoletos, que precisam ser reconstruídos, existem áreas que precisam ser edificadas, a verticalização do centro, especialmente do centro expandido de São Paulo, precisa ser ampliada. Com a isenção de IPTU, a ideia é criar uma espécie de incentivo para quem tenta empreender. A pessoa que está em obra, ela já tem uma série de despesas, uma série de demandas que transcendem as obrigações municipais. A gente está falando de obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, obrigações fiscais. O mínimo que a prefeitura pode fazer é criar mecanismos que facilitem a construção. A isenção de IPTU é uma forma de, mesmo que minimamente, desonerar o empreendedor, desonerar o construtor, para permitir que ele edifique São Paulo, que ele construa e modernize a cidade. A gente precisa que as obras antigas, obsoletas da cidade, que acabam perdendo a utilidade, possam ser reedificadas, possam ser modernizadas, e locais que precisam ser ampliados também possam ser. Essa ideia de isenção de IPTU é uma forma que a Câmara Municipal teria para facilitar essa construção e ampliar esse pacote de isenções que tem que ser dado ao empresário, voltando, obviamente, à desburocratização. E, Rubinho, você defende também o reconhecimento, a garantia de propriedade privada pelo Estado, e eu gostaria até de lembrar que nós tivemos algumas campanhas, tanto aqui em São Paulo, cidade, como no Estado, para regularização, não é? Que a gente sabe que tem muita ocupação irregular, e eles cuidaram daquelas questões de área de risco, né? Que aí você não pode mesmo regularizar, mas você pretende ampliar esse processo, é isso? A ideia é ampliar e facilitar o reconhecimento e garantia da propriedade privada, certo? A gente sabe que, especialmente na região periférica da cidade, a falta de escritura leva os proprietários, os moradores à informalidade e também a uma série de riscos jurídicos. A falta de uma escritura pública não permite, por exemplo, a comercialização, não permite o acesso à moradia por conta da impossibilidade de obter financiamentos, por conta justamente da burocracia bancária que existe no país. Tá? A formalização, trazer essas pessoas que estão na informalidade para a formalidade, facilita a obtenção de propriedade, gera o crescimento natural das regiões e também acaba melhorando a qualidade de vida dos moradores, que vão poder fazer ampliações dos seus domicílios, das suas residências e, principalmente, ampliar ainda mais o comércio dentro da formalidade, o que naturalmente gera uma melhoria para o município, tanto no aspecto fiscal, quanto no aspecto de controle, no aspecto de acompanhamento dessas moradias. A nossa proposta é justamente desburocratizar, facilitar o reconhecimento, de forma que essas pessoas consigam, através de leis de anistia, obter o acesso à escritura pública, obter o acesso à regularização imobiliária, regularização fundiária, e assim vir para a formalidade com seus imóveis. E, Rubinho, você também pensa na questão das enchentes, são tradicionais e temporárias aqui em São Paulo, não é? Daqui a pouco nós vamos estar entrando exatamente nessa fase, e você conta com uma participação maior da iniciativa privada, como isso ocorreria? Denise, existe uma cultura errada, ao meu ver, na cidade de São Paulo e no país como um todo, de demonização da iniciativa privada. Acho que o papel do poder público é justamente diminuir a sua atuação e trazer a iniciativa privada para dentro das obras públicas, para dentro dos elementos que sejam essenciais ao município. Quando a gente fala de São Paulo, naturalmente, a gente está falando de enchentes, a gente está falando de alagamentos, a gente está falando de problemas que são empurrados há décadas pela prefeitura e não são resolvidos. A minha proposta é que, através de parcerias público-privadas, de concessões, sejam realizadas obras de infraestrutura para captação e escoamento das águas pluviais, mas também de reaproveitamento dessas águas, certo? Onde essas empresas possam ter a comercialização, o pagamento pela prefeitura de forma rentável, de forma viável, mas que daí desonere a prefeitura da obrigação e que a iniciativa privada possa realizar esse trabalho. Quando a gente fala de iniciativa privada, naturalmente a gente está falando de melhores serviços, maior qualidade, maior celeridade e menor preço. Ou seja, a gente tem toda a qualidade da iniciativa privada num custo reduzido para o poder público. É isso que a gente precisa fazer e implementar. Criando normas
dentro da prefeitura. E aí vem o papel do vereador como legislativo, que desburocratizem a licitação, que facilitem a contratação de empresas de iniciativa privada, a realização de parcerias público-privadas, naturalmente a gente vai ter uma maior participação de empresas, tanto da cidade de São Paulo quanto de fora, ampliando o mercado e aí realizando obras de melhoria para a prefeitura no combate a enchentes, no escoamento e captação de águas. A gente sabe que recurso hídrico na cidade de São Paulo é um bem escasso e a inteligência, a modernização na captação de águas pluviais, em conjunto com o escoamento e combate à enchente, é uma medida que se faz necessária para a modernização da cidade e ampliação desse ponto específico. Agora, Rubinho, como é que seria essa participação da iniciativa privada em termos de remuneração? Porque a gente sabe que a iniciativa privada não tem o mesmo retorno que poderia ter, por exemplo, através de ações de marketing, como você faz quando conserva um parque, quando você conserva uma praça, né? Essa coisa da jardinagem, que a gente já tem essas parcerias na cidade. Agora, na questão de escoamento de água, como é que se daria essa parceria? Bom, você pode ter a remuneração direta da iniciativa privada através da contratação pela prefeitura, só que com uma ampliação dos requisitos para tomada de preço, para licitação, então aí você tem a remuneração imediata pela obra. O segundo ponto, através da captação de água, tratamento e comercialização, você permite que a iniciativa privada passe a lucrar justamente por conta da captação de águas pluviais e da comercialização delas. E por terceiro, mas não menos importante, de uma forma similar à que você colocou dos parques, onde a publicidade, a iniciativa privada possa explorar a publicidade naquele local, naquela região onde foi realizada a obra, e também para explorar, eventualmente, a comercialização de bens e produtos na região. Dessa forma se torna rentável, fecha a conta do investimento e você gera uma concessão por determinado período, normalmente de 10 a 20 anos, o que faz ser rentável e lucrativo para a iniciativa privada, ao mesmo tempo que zera o custo da prefeitura. Agora, Rubinho, todas essas iniciativas dependem, claro, de uma negociação política muito maior com todos os demais vereadores, demais partidos. Inclusive, você tenta trazer algumas discussões que nós temos hoje no âmbito federal, questão de desburocratização, de reduzir aí encargos, gastos com o funcionalismo, questões administrativas, não é? Eu queria saber, você está concorrendo pelo Patriota, você acha que o partido teria condição de negociação, de abrir esse espaço para que todos apoiem iniciativas que são importantes como as que você vem propondo? Olha, eu acho que o partido se torna até secundário quando a gente está falando do trabalho de atuação de um parlamentar e das propostas que são apresentadas. O partido, ele nada mais é do que um mecanismo para que você alcance a sua cadeira legislativa, a sua cadeira executiva, enfim, é um requisito que a lei impõe ao candidato. Dentro desse pacote de propostas, a atuação de articulação, o trabalho de base, a divulgação das propostas, trazer as pessoas para que elas participem da atuação política dentro da Câmara Municipal, é o papel preponderante do vereador para que ele consiga executar e ampliar seus projetos. Eu costumo dizer, e é sempre bom lembrar, que o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi articulado por mim e mais alguns membros do MBL num momento que ninguém queria falar de impeachment. Mas o trabalho um a um, estratégico, mapeando o vereador, mapeando a atuação dele, mapeando o impacto que isso pode dar dentro do aspecto ideológico de atuação do vereador, é a melhor forma para você conseguir construir base, trazer a população para que faça pressão nos demais pares e assim conseguir aprovar projetos. Isso não é um esforço hercúleo, a gente não está falando de um organismo, a Câmara Municipal, como um organismo não vivo, é um organismo que pensa, é um organismo que tem suas nuances, mas que naturalmente, junto com uma atuação específica, focada em cada player da Câmara Municipal, é possível fazer articulação e aí conseguir trazer propostas que tragam melhoria para a cidade. A gente sabe que existem resistências, especialmente dos partidos e dos políticos, de matriz socialista, de base esquerdista, que defendem uma atuação intensiva do Estado, mas a modernização, a realização de concessões, de parcerias público-privada, é uma realidade na política municipal, na política estadual e na política federal, e isso precisa ser ampliado em São Paulo. A Câmara Municipal, infelizmente, está muito atrasada nesse aspecto. Agora, Rubinho, para encerrarmos, eu queria falar um pouco do MBL, até pelo posicionamento político, né? Vocês surgiram como um movimento na época do impeachment da presidente Dilma, tiveram todo esse papel de buscar uma adesão política muito maior, depois houve uma proximidade com o presidente Bolsonaro e depois houve uma separação
que gerou muito ruído. Né? Vocês foram acusados de comunistas, de estarem coniventes com a esquerda, de não ter partido, todo aquele processo de cancelamento pelas redes sociais, de onde vocês sempre tiveram muita força. Né? E os integrantes do MBL se distribuíram em vários partidos. Então, eu queria saber como é que seria hoje o posicionamento político mais amplo aí do MBL, se vocês têm essa unidade e se o fato de vocês terem quase que rompido com o presidente Bolsonaro não traz dificuldades maiores, caso ele consiga ter uma base ainda grande aqui em São Paulo. Olha, toda essa trajetória que você narrou, Denise, só corrobora que a atuação do MBL não é pautada em ter um mandato ou no apreço por um cargo, no apreço por uma cadeira. A atuação do MBL ela é pautada nos valores que nós acreditamos e que nós entendemos correto. E principalmente na defesa da liberdade, dos valores individuais e no combate à corrupção. O MBL sempre se construiu dessa forma e é assim que nós atuamos. Não importa quem seja o candidato, não importa quem seja o político que está no executivo ou no legislativo. Se há uma irregularidade, a gente vai combater, a gente vai denunciar e aí a gente vai exercer os nossos melhores esforços para que ele seja, inclusive, punido por isso. Dentro do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal, é natural que a gente tenha essa atuação ferrenha de pessoas que são opositoras ao movimento, mas o MBL ele tem uma atuação suprapartidária. Como você bem narrou, a gente tem candidatos em diversos partidos. O nosso principal expoente, o Kim Kataguiri, está afiliado ao Democratas, eu sou afiliado ao Patriota, nós temos candidatos concorrendo pelo Cidadania, concorrendo pelo PSC. O MBL ele não tem uma fidelidade partidária, uma atuação voltada a determinado partido, nunca teve. Nós temos uma atuação voltada aos ideais e ao que nós acreditamos. É assim que nós fazemos a política. Tanto que é requisito para que qualquer membro do MBL que se filiar a um partido, que ele tenha uma carta emitida pelo próprio diretório que permite ele atuar com total independência, inclusive sendo desonerado das obrigações de fechamento de questão ou de determinação do partido quanto à votação. Os membros do MBL vão atuar sempre de acordo com aqueles valores que eles defendem e aqueles valores que são caros ao movimento, que é a defesa da liberdade, a desburocratização, a redução da máquina pública e o combate à corrupção. O Patriota é um partido que abriu as portas para nós em São Paulo, permitiu que nós concorrêssemos. Hoje o diretório do Patriota na cidade de São Paulo ele está sob a gestão de membros do MBL, o Renato Batista é o presidente do partido. E dentro disso a gente tem muita tranquilidade para atuar de acordo com nossas convicções e é assim que a gente vai executar na Câmara Municipal de São Paulo. Esse é o Rubinho Nunes, fundador e coordenador do MBL, candidato a vereador pelo Patriota. Rubinho, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live. Denise, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo tempo disponibilizado, muito obrigado a todos que estão assistindo. Eu tenho certeza que a gente vai poder construir um grande trabalho em São Paulo, conto com o apoio de vocês. Obrigado.